Tenho aqui ao meu lado o Deltan Dallagnol, estamos falando sobre a Lava Jato, e ele é procurador de justiça e coordenador da força-tarefa que foi criada para ele poder ir surfar. Mas, Deltan, realmente a ideia em si da força-tarefa também é um elemento modificador, na verdade? Quer dizer, assim, ficou com uma possibilidade, com um raio de ação muito maior do que se fosse só uma pessoa ou uma equipe com certeza, tratando desse assunto. Não, com certeza. Não seria possível, né? Com certeza. E outra coisa, estava se falando desse negócio de ser do acordão e também de mudanças que devem ocorrer, que precisam ocorrer, mas que fica difícil porque os responsáveis por essas mudanças são exatamente os deputados, senadores, quer dizer, o Congresso como um todo. Por exemplo, eu me lembro de um tempo em que os deputados andavam armados e matavam até concorrentes dentro do Congresso ou dentro do Senado. O próprio pai do ex-presidente Collor matou um senador por engano, que ele era péssimo de pontaria, e ele matou um pobre, coitado de um senador que era um suplente que estava assumindo naquele dia. E ele foi atirar contra um inimigo dele, errou o tiro e matou o outro. Até quando o Collor disse que a inflação tinha que ser terminada, tinham que abater a inflação com um tiro só, eu falei, eu espero que a pontaria dele seja melhor que a do pai. Mas só para dizer que era uma época em que um político matava uma pessoa na rua ou numa briga de restaurante ou de trânsito e tudo bem, não tinha o menor problema, porque ele era protegido pela imunidade parlamentar. Eu acho que isso não ocorre mais. Agora, por que é que um crime comum praticado por um deputado, como um crime de corrupção, precisa aguardar para ser julgado pelo Supremo, quando o crime não é um crime político, é um crime comum? Não há uma incongruência nisso? Jô, pegando um gancho nessa tua pergunta, já como você mencionou Collor, queria só fazer uma observação para ir responder a tua pergunta. Veja como em vários momentos nós na história quisemos colocar a luta contra a corrupção na pessoa de determinados indivíduos. Nós elegemos um presidente, o Collor, pensando em combater a corrupção. Ele seria o caçador dos marajás, não é verdade? Exatamente. Isso mostra que mudança de governo não é meio caminho andado contra a corrupção. Não é caminho nenhum andado contra a corrupção. Se o nosso problema é com a corrupção, o que nós devemos fazer é lutar para mudar o sistema, essas condições que favorecem a corrupção. Nós precisamos confiar, sim, depositar nossas esperanças em instituições e sistemas que funcionem bem e não em pessoas específicas. Indo agora para a tua questão, que é muito pertinente, é essa questão do foro privilegiado, não é verdade? Qual é a ideia do foro privilegiado? Alguns cargos dentro de um país, eles são muito importantes para a estabilidade do governo, para que a governabilidade seja possível. Então, para que não seja abalada por qualquer motivo, de modo desnecessário, a governabilidade, a possibilidade de processar pessoas que ocupam certos cargos foi reservada para o maior tribunal do país, o Supremo Tribunal Federal. No mundo, existe foro privilegiado em vários países, mas sempre restrito aos cargos mais importantes de que depende a estabilidade política e econômica daquele país. O problema é que no Brasil nós temos foro privilegiado para mais de 20 mil pessoas. Eu tenho foro privilegiado, eu não tenho que ter foro privilegiado. A estabilidade do país não depende da minha condição, não depende de eu existir ou não existir, não depende do cargo que eu exerço. Nós precisamos restringir o foro privilegiado por uma questão até mesmo de igualdade para as pessoas mais essenciais de que depende a estabilidade do país. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, assim como outros tribunais, eles não têm perfil para julgar casos criminais, ele não tem perfil estrutural. Veja que o Supremo Tribunal Federal julga por ano 100 mil casos. A Suprema Corte Americana julga 100 casos. É uma diferença gritante. Não tem como funcionar um tribunal que julga 100 mil casos. A decisão que recebe uma denúncia, esse é um termo técnico, recebimento de denúncia. O que isso significa? Significa o juiz receber a acusação que o Ministério Público fez, recebe nas mãos dele, ele analisa se aquela acusação é viável, se tem os elementos mínimos probatórios para que uma pessoa seja processada criminalmente e escreve, recebo essa acusação, se merece aquela pessoa ser processada criminalmente.
O simples recebimento de uma acusação no Supremo Tribunal Federal, o que na primeira instância, no juiz Moro, demora poucos dias, lá demora mais de 600 dias. Isso foi definido pelo próprio ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal como um escândalo. A publicação de uma decisão no STF, simples publicação, demora 30 dias, em média, em feitos criminais. Em média, nos feitos totais, demora muito mais ainda. É um tribunal que não tem perfil para funcionar. Não tem como a gente esperar que funcionem bem em casos de foro privilegiado. O resultado acaba sendo a impunidade. Que é o que acontece. Agora, para que haja uma mudança nisso, que sejam restritos os crimes políticos e não o crime de corrupção, você julgar um crime de corrupção no Supremo, mantendo as devidas proporções, é como levar um caso de uma pessoa, de um ladrão de galinha, para ser julgado no Supremo. Quer dizer, não faz muito sentido. Acho que deveria ser, esse foro privilegiado deveria ser restrito a crimes políticos. E não a crimes comuns, que no fundo, se você for olhar bem, são crimes de roubo comum. As pessoas estão lesando o país de uma forma escandalosa. Quer dizer, eles não têm nem consciência do que está se passando. Então, talvez isso seja necessário uma mudança nisso. Só que como é que faz uma mudança nessa área se quem faz a mudança é o próprio Congresso que tem que votar essa mudança? Como é que se articula para se conseguir isso? Através de petições da população? Como é feito? Jô, a nossa sociedade civil precisa ganhar mais e mais músculos. Nós podemos agir de diversos modos. Nós podemos hoje corrigir um problema que afeta a nossa democracia, que é a corrupção, que faz com que o governo não seja do povo, pelo povo e para o povo, mas sim um governo para os interesses particulares, desvirtuando a democracia. Nós precisamos corrigir isso com mais democracia, com democracia participativa, com o povo propondo medidas de lei, como essas 10 medidas contra a corrupção, cobrando a sua aprovação. Nós vemos que outros casos em que, aparentemente, o projeto parecia contra os interesses dos parlamentares, de uma parcela dos parlamentares, como foi a ficha limpa, que impediria vários deles de concorrer nas eleições seguintes, foram aprovados justamente porque a população se manifestou. A população cobrou, foi às ruas, pediu, replicou em redes sociais, fez petições públicas. Nós vemos que na história existem outros exemplos de grandes mudanças, inclusive o fim da escravidão na Inglaterra, por meio de petições públicas. Lá foram mais de 5.000 petições públicas com centenas de milhares de assinaturas. E esse foro privilegiado, assim como outras coisas, gera realmente impunidade. Basta nós vermos que o Jader Barbalho, o senador Jader Barbalho, quando ele fez 70 anos de idade, ele tinha mais razões para comemorar, além do seu aniversário. Aproximadamente 6 casos dele prescreveram no Supremo Tribunal Federal, inclusive acusações por esquemas de desvios lá do caso Sudão da década de 90. Nós vimos também ações penais contra Paulo Maluf prescreverem no Supremo Tribunal Federal. O problema dessa impunidade é que ela é a regra e não a exceção. A Lava Jato, ela é fruto praticamente de uma conspiração do universo. Você teve que depender de uma série de fatores fortuitos e improváveis para que ela funcionasse, para que ela desse certo. Nós não podemos confiar que existirão outras Lava Jatos no país se nós não mudarmos o sistema. Você tem um caso curioso. Você mandou, se eu não me engano, foi um WhatsApp. O que foi que você mandou por engano? Que ia mandar para uma... Conta essa história. Nem fale. Isso foi nós tivemos o primeiro acordo de colaboração foi com o Paulo Roberto Costa, né? Esse foi o nosso primeiro colaborador. E quando a gente fez o acordo de colaboração, era o nosso primeiro acordo da Lava Jato, a gente podia precisar trocar alguma mensagem, obter alguma informação com urgência. Eu peguei o telefone dele, registrei no meu aparelho celular. Só que eu tenho um médico em Curitiba que se chama Paulo Roberto Costa Claro. Tem um claro no final, mesmo nome do Paulo Roberto Costa, mas Paulo Roberto Costa Claro. Então, de repente, eu tive um problema gastrointestinal. Comecei a passar mal, a ter algumas reações. E a Lava Jato demanda muito a gente. A gente não tem tempo para fazer muita coisa. Eu falei, quer saber? Eu vou pedir uma ajuda desse médico. Vou fazer uma consulta por WhatsApp. E lá fui eu, procurar o Paulo Roberto Costa Claro. No iPhone você vê o começo do nome, não vê o final. Associei imediatamente como médico, abri o WhatsApp, não tinha mensagem pretérita. E fui lá escrever. Doutor, estamos tendo problemas gastrointestinais.
o aspecto, quando acontece, né? É esse e aquele. Você descreveu o seu cocô para ele. E preciso de ajuda. E lá veio a resposta. Doutor, sou engenheiro e não médico. Infelizmente, não posso lhe ajudar, mas desejo a sua pronta recuperação. Jô, ainda bem que eu não mandei foto. Ai, mas que maravilha. E ele solícito, inclusive, né? Infelizmente. Ser educado. Não vou poder ajudá-lo. Exatamente. A minha delação não chega a esse ponto. Que loucura. E é uma coisa que, quer dizer, que aconteceu e que você tem, o que eu acho fantástico, é que você não perde o senso de humor. Isso eu já tinha notado na primeira vez que nós conversamos aqui. Você tem uma visão, eu acho que o humor é uma característica da inteligência. Você tem uma visão das coisas sem perder o senso de humor. Ou seja, em nenhum momento, tudo que você está fazendo e que você está vendo e observando transformou você numa pessoa rancorosa, que é uma coisa que periga acontecer. Se a pessoa não tem uma visão do mundo, quando eu falo humor, não é o humor da piada, mas uma visão de humor sobre o mundo, a pessoa corre o risco de ficar uma pessoa amarga, uma pessoa, sabe, perdendo até o contato familiar, que é uma coisa que eu percebi, que você continua obedecendo às ordens da sua mulher. Isso eu acho que é fundamental. Quer dizer, você tem um relacionamento familiar, porque sem acontecer isso, não dá para seguir nessa imensa tarefa pessoal que você está fazendo. Você, em algum momento, chegou a pensar em sair do país? Jô, em outros momentos? Quando a gente sofre reveses, a gente tem duas opções realmente. Ou amargar, ou trabalhar e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Ao longo desse caso, ao longo da minha vida, a minha vida é uma história de fracassos na luta contra a corrupção. Como é a vida e a história do país. Eu entrei no Ministério Público em 2003, buscando dar minha melhor contribuição para mudar a realidade. Sabia que nenhuma pessoa, nenhum grupo de pessoas mudarão o país, mas queria dar minha melhor contribuição. A partir daí comecei a trabalhar, fui trabalhar naquele caso Banestado, um caso rumoroso, imenso, que apurou desvio de bilhões de reais. O que aconteceu nesse caso, quando nós olhamos para trás, é a completa impunidade. As únicas pessoas punidas nesse caso foram basicamente os colaboradores. As pessoas que colaboraram com a justiça, porque os seus processos foram mais curtos, elas foram punidas. Os outros ainda estão com seus processos nos escaninhos do judiciário, nos labirintos do judiciário, rumo à prescrição. Depois eu passei a atuar naquele outro caso que eu comentei, dos auditores fiscais, envolvendo corrupção, aquele caso foi derrubado. Atuei também num caso envolvendo desvio de dinheiro da folha de pagamentos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Esse caso também é um caso de 2006, depois teve um outro caso em 2010, mas esse caso de 2006 também não deu absolutamente nada. O caso fez o seu trâmite normal aí pelo nosso sistema de justiça disfuncional, que é feito para não funcionar. Depois de tantos reveses, eu decidi, em vez de desistir, mudar de trincheira. Fui estudar em Harvard, passei a estudar lá um sistema que funciona melhor do que o nosso, passei um ano lá naquela universidade, voltei para cá com a ideia de promover transformações e fazer o meu melhor buscando transformações. Aí aconteceu que veio o caso, eu fui convidado para trabalhar nesse caso, se formou a força-tarefa, passamos a atuar. Esse caso começou a gerar alguns resultados positivos, mas nós sabíamos que era preciso ir além. A gente propôs aquelas medidas e logo depois do oferecimento das medidas à sociedade, isso no começo de 2015, o Ministério Público fez uma cerimônia pública, a gente propôs aquilo e aquilo caiu no esquecimento. 2 semanas depois, não se falava mais nisso. Até isso eu não sabia que tinha ocorrido. Foi uma frustração, eu não sabia o que fazer. A gente falava nas entrevistas, mas nós nos tornamos, usando uma expressão célebre do Moro ao longo desse caso, nós nos tornamos pregadores no deserto. A gente falava das 10 medidas, mas a gente não tinha poder econômico, não tinha poder político, a gente não tinha uma rede de contatos poderosa para fazer aquilo pegar. E eu voltei para o básico, voltei a dar palestras, falar das 10 medidas, palestras agora para a sociedade, e se levantou uma pessoa da sociedade. Falou, Deltan, vamos fazer esse negócio dar certo. Eu acredito nisso, vamos lutar para transformar o nosso país.
E essa pessoa se levantou, começou a abrir pontes e abrir lugares para a gente fazer essas palestras. A sociedade começou a se organizar. Veio a ideia de coletar assinaturas em apoio a essas propostas. Não era ideia original. Essa ideia veio depois, surgiu da própria sociedade. Foram coletadas essas mais de 2 milhões de assinaturas. Você me pergunta se eu penso em sair do país? Eu não penso. Não, você já pensou em sair? Não pensei. O que eu vi ao longo desse tempo, quando eu fui palestrar fora, inclusive, sobre essas medidas de combate à corrupção, especialmente quando eu falei para brasileiros no exterior, é que as pessoas que estão lá, morando lá fora, eles são tão ou mais conectadas com os problemas brasileiros do que nós. Eles saem do Brasil, mas o Brasil não sai de dentro deles. Sair do Brasil não é a solução. O Brasil tem saída, mas essa saída não é pela porta do aeroporto, Jô. Essa saída é nós lutando pelas reformas de que nós precisamos para nós termos um país melhor. Nós precisamos, como sociedade brasileira, deixar de ser vítimas do nosso passado, pessoas que sentam no sofá e ficam reclamando, assistindo a TV, para sermos autores e senhores do nosso destino. Tem gente, Jô, que coloca a culpa da corrupção ainda em Portugal, nos colonizadores. Peraí, Portugal já saiu daqui há muito tempo. Há muito tempo que eles não mandam no Brasil. Nós somos hoje os senhores do Brasil. Nós precisamos deixar de assumir uma postura passiva para nós termos a postura de atores da nossa transformação, de senhores do nosso destino. É isso que nós precisamos hoje no Brasil. Eu conversei aqui, o programa hoje inteiramente dedicado ao Deltan, que é o Procurador de Justiça, coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Muitíssimo obrigado pela sua presença, por ter tomado um pouco do seu tempo, aliás, bastante do seu tempo, para vir até aqui conversar com a gente. Muitíssimo obrigado, sucesso, continue tendo essa força que você tem, que é uma coisa interior, que é uma coisa que dizem que a história, que o homem não faz a história, que o homem é apenas um participante da evolução da história, a teoria marxista de que o que muda é o todo, não, o homem não interfere nessa mudança. Eu acho que vocês são a prova do oposto disso. Vocês estão mudando, sim, a história do Brasil, a perspectiva. Vocês são realmente uma força de esperança que o país inteiro está sentindo. Você não conhece ninguém, a não ser alguns dos envolvidos, que possa dizer que é contra o trabalho de vocês. Realmente, parabéns. Eu só vou pedir para você aguardar um pouquinho aqui com a gente, que no terceiro bloco eu quero mostrar 2 imagens para você. Vai, Willem, por favor.